Fernando, há quantos anos é que estás na Lusa? Quer dizer, nas agências, desde a ANI, a NOP Lusa, estou desde março de 75, portanto há 35 anos. És o jornalista mais velho, mais antigo na agência? Dos que estão atualmente no ativo, há jornalistas pré-reformados, que 2 ou 3 que têm um pouco mais de tempo que eu, uns meses, um ano e tal. Mudou muito, em 35 anos, o serviço da agência? O mundo mudou muito, o país mudou muito e a agência, obviamente, também tinha de mudar. Começa porque inicialmente se escreviam notícias à mão ou em máquina de escrever, que eram depois picadas por teletipistas que enviavam por telex. Depois os meios foram-se modernizando, começou a haver computadores, com todas as vantagens que isso pode ter. Apareceram novas realidades na comunicação social, primeiro apareceram rádios locais e rádios regionais, apareceram televisões privadas que não existiam, portanto houve uma grande diversificação de meios e obviamente tudo isto terá de acarretar mudanças. Mais tarde, com o advento da internet e a expansão da internet, começaram a surgir uma série de sites. Com estas mudanças todas, é óbvio que a agência não podia ficar parada, teria de se adaptar. Apesar de todas estas mudanças, há regras básicas da agência, que não é da agência portuguesa, é da generalidade das agências do mundo ocidental, que a agência deverá respeitar qualquer que seja a plataforma em que esteja a trabalhar, seja escrita, seja vídeo, seja áudio. A agência tem uma obrigação, que é ter preocupações de um grande rigor, de aferir aquilo que diz, ter algum critério na escolha das fontes, para garantir que é rigorosa, que dá notícias verdadeiras, que ter uma atuação plural na sociedade, não só entre partidos, mas dando voz às mais variadas organizações culturais, partidos grandes ou pequenos, organizações culturais de diverso tipo, de autarquias, a toda a gente, com preocupações de dar aquilo que é relevante. Não tem que dar voz a cada um que resolve falar, mas tem que ter a preocupação de ter um grande pluralismo. E depois tem que ter, esse pluralismo implica uma grande isenção, e as regras da agência de que não se adjetiva, de que se deve ser ter uma linguagem o mais simples e objetiva possível, mantém-se também para todos os suportes em que se pode transmitir a notícia. E em particular na notícia escrita, as regras básicas continuam a ser as mesmas, independentemente do meio de transmissão já não ser por telex, mas ser por VPN, por internet ou qualquer outro meio mais moderno. Agora, com a internet, com o site, já tem alguma perspectiva retalhista, porque já pode haver algum acesso direto a uma síntese, uma pequena síntese de notícias. Mas a agência continua a ser basicamente um grossista de informação para outros meios de comunicação social, e que tem obrigações de serviço público, de prestar uma informação plural, rigorosa, objetiva, isenta, e isso mantém-se. O facto de haver algumas coisas retalhistas, como o site, ou de se vender serviços específicos a empresas ou outras entidades, organizações, portanto, haver pacotes específicos, não retira aquilo que é o facto da agência ser, naquilo que produz, um grossista, que os clientes devem poder reproduzir com confiança, porque de uma maneira geral são coisas isentas e rigorosas e que são verdadeiras. Este advento, como tu falaste,
de novas tecnologias e de novas plataformas de comunicação, veio perturbar, de algum modo, o funcionamento da agência? Como é que isso interferiu com aquilo que já estava instalado? É assim, essa questão foi discutida, por exemplo, com o Conselho de Relação com o diretor. E o diretor, na altura, o diretor responsável pela linha editorial da agência, na altura concordou em que a prioridade é o serviço escrito, dar rapidamente o serviço escrito. O que era suposto quando nós concordámos, que nós, Conselho de Relação, porque eu também sou do Conselho de Relação, em que continuasse, em que se avançasse para os meios multimédia, portanto, para termos vídeo, etc., era um pressuposto que íamos ter um serviço necessariamente mais reduzido, selecionado das questões mais importantes, ou que às vezes não sendo tão importantes, questões que são particularmente vocacionadas para o meio multimédia, que se utilizasse aquilo, e com o pressuposto de que haveria um jornalista que podia tomar notas para não se perder, pelo menos nas notícias mais urgentes, poderia tomar notas para não se perder a rapidez que é característica do serviço da agência, e outro jornalista que filmava e que depois podiam fazer em conjunto o trabalho. De facto, aquilo que se está a verificar neste momento, e isso é que nos suscita algumas dúvidas, é, em primeiro lugar, um número exagerado de vídeos que depois, em muitos casos, podem não ter aproveitamento e não têm aproveitamento, sem um critério de seleção com algum rigor. Portanto, há um excesso de vídeos para a capacidade que a agência tem em termos de meios humanos. Depois, o facto de muitas vezes um jornalista ir fazer tudo, ao estar a utilizar só o vídeo, impede-o de escrever e de chegar à lusa e fazer uma notícia rápida, porque tem de ir ouvir o que foi dito. Ou seja, as características da lusa, que deve ser rigorosa, da lusa ou de qualquer agência do mundo ocidental, em que deve transcrever com rigor o que as pessoas disseram, o essencial do que as pessoas disseram, implica que haja notas sobre aquilo que as pessoas disseram. Não pode ser só de memória, porque a memória é falível. Quando o jornalista não conseguiu tomar notas, não consegue cumprir esse papel de chegar e dar rapidamente a notícia para os outros meios, a notícia escrita. Ou seja, tem de ouvir primeiro o que foi dito antes de escrever, o que implica uma grande perda. E, portanto, isto é de algum modo um enviesamento dos princípios que a notícia escrita é o mais importante e que a notícia deve ser dada com a rapidez possível. Seria desejável que o multimédia tivesse alguns jornalistas com mais apetência para isso, que fizessem fundamentalmente isso, ou que mesmo nas secções houvesse, nas editorias houvesse um bocado alguma especialização. Da maneira como as coisas estão a funcionar, há coisas que de facto correm mal. Depois, a Lusa não tem que fazer um número muito grande de vídeos por dia. Haverá dias em que há mais coisas que justificam vídeo, ou dias em que haverá menos coisas a justificar vídeo, mas deve haver critério na seleção do que merece vídeo. E é essa falta de critério que nos preocupa neste momento, porque há pouco critério de seleção, na nossa opinião.